Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de novo ao nosso curso de Java aí. O meu nome é Thiago Luz e nessa aula, ela é na verdade uma continuação da aula 2 ali, bem direta. Então na última aula a gente fez o seguinte, a gente criou os modelos de serviço, de usuário e de cliente e a gente ficou com a seguinte pergunta: será que pode melhorar o jeito que a gente fez o código? Bom, então nessa aula aí é o que a gente vai ver. A gente vai aprender um pouco agora sobre herança, tá? A gente vai aprender sobre herança aí, fazer uma classe pessoa, tá? A gente vai fazer uma classe pessoa, onde ela coloca os atributos que tem em comum entre cliente e usuário, ficando assim o nosso código, ele fica muito mais fácil depois de dar manutenção e fica com um design bem trabalhado aí. Então, bora lá fazer. Bom, então pessoal, como eu disse, assim, o que a gente vai trabalhar é no seguinte: a gente fez aqui a classe cliente e a classe usuário, só que dentro da classe cliente e da classe usuário que a gente fez na última aula, a gente viu que a gente repetiu o ID, o nome, o sexo, a data de nascimento. Se vocês olharem para cá, a maioria dos atributos aqui de cliente e usuários, eles são iguais, tá? E o que isso acarreta? Isso acarreta o seguinte: se o nosso cliente que pediu para nós fazer a barbearia, ele chegar em nós agora e falar assim, cara, olha só, tu vai ter que alterar o jeito que vem o nome lá, tu vai ter que botar ali um nome social, tá? Eu vou ter que lembrar de colocar um nome social no meu código em cliente e em usuário, porque essa regra ela tá em duas partes do código. Ou qualquer alteração que eu vou ter que fazer em alguns atributos, eu vou ter que fazer sempre em duas partes do código. E se eu tiver cliente, usuário e depois eu tiver mais, né? Então isso aí, o meu sistema vai crescendo e vai ficando difícil de dar manutenção. Então o que a gente vai criar? A gente vai utilizar as boas práticas de programação aí. A gente vai criar uma classe chamada pessoa, né? Que uma pessoa, o que tem uma pessoa? Uma pessoa ela vai ter que ter no nosso código um identificador, um ID, um nome, um sexo, uma data de nascimento, um telefone, um e-mail e um RG. Só que como o usuário aqui, ele tem senha e nível de acesso, coisa que o cliente não tem, a gente vai deixar um usuário sendo uma pessoa. Então o usuário ele vai ter todos esses atributos aqui, ID, nome, sexo, data de nascimento, só que ele vai ter que ter senha e nível de acesso. Enquanto que um cliente, ele vai ter que ter todos esses atributos e, diferente de usuário, ele vai ter que ter também endereço e CEP. Essa foi a especificação que o nosso cliente passou para nós. Bom, então aqui dentro do NetBeans, a gente vai fazer o seguinte: a gente tem a classe cliente e a classe serviço. A gente vai criar uma nova classe, então a gente vai vir aqui dar um botão direito, nova classe, e a gente vai chamar essa classe de classe pessoa. Beleza, então vou chamar a classe de classe pessoa aqui. Bom, e dentro dessa classe pessoa, o que a classe pessoa ela vai ter que ter? Vamos ver. A classe pessoa ela vai ter que ter ID, nome, sexo, data de nascimento, telefone, e-mail e RG. Então, bora lá no código criar isso aí. Eu vou vir aqui, vou colocar aqui private int id. Como eu já tenho a maioria desses caras aqui em usuário, eu vou acessar nossa classe de usuário e vou copiar esses caras aqui e vou colar eles aqui. Ok? Então eu vou ter aqui um ID, nome, a senha eu não vou ter aqui, eu vou ter aqui nem o nível de acesso, eu vou ter aqui o char sexo, o data de nascimento, o telefone, o e-mail e o RG dessa pessoa, tá perfeito. Essa vai ser a nossa classe pessoa. E para se criar uma pessoa, eu vou dizer o seguinte, que eu posso criar uma pessoa, out insert, constructor, com apenas o ID e o nome. Vou botar aqui. Eu quero criar uma pessoa, tendo ID e nome, para mim já é uma pessoa, né? Então vamos colocar aqui out insert. Vamos criar outro construtor, outro jeito de criar uma pessoa com ID, nome, sexo, data de nascimento, telefone, e-mail e RG. Também posso criar uma pessoa com todos os dados. Posso também. E aqui embaixo a gente vai dar os getters e setters.
tá? Então aqui embaixo eu vou clicar aqui Alt Insert, vou clicar aqui Getters e Setters de pessoa e vou poder acessar aqui em pessoa todos os atributos. Eu quero que todos eles sejam acessíveis. Perfeito. Como é que eu vou conseguir acessar esses atributos aqui, ID, nome, sexo, data de nascimento, telefone, e-mail e RG? Como é que eu vou conseguir acessar eles da minha classe cliente? Então a gente conhece o tipo private, né? Se eu vim aqui e colocar public, eu vou conseguir acessar esse ID de fora da minha classe. Só que é o seguinte, vamos parar para pensar um pouquinho. Eu quero poder acessar o meu ID de pessoa lá da classe serviço? Não, eu não quero poder acessar. Então se eu colocar public, eu tenho um problema. Eu vou conseguir acessar somente da classe, de todas as classes se eu colocar public. Só que se eu colocar private, como está aqui embaixo o nome, eu só consigo acessar da minha classe pessoa. Então eu não vou conseguir fazer o cliente acessar nem o usuário acessar. Então qual é o tipo de variável que eu vou usar para conseguir acessar somente da herança? Então aqui no Java, ele tem para nós aqui um outro tipo que a gente vai conhecer agora, que a gente vai declarar ela como protected. Quando a gente declara uma variável como protegida, protected, quem tem acesso é somente a classe, no caso a classe pessoa, e também os filhos delas aqui embaixo, o cliente e o usuário. Então beleza, aprendemos isso aí, vamos seguir, vamos colocar as nossas classes protected aqui, nossas classes protegidas, ó. Nossos atributos, na verdade, não classes, né? Vou colocar nossos atributos protegidos aqui. Colocamos nossos atributos protegidos, vamos dar um salvar, tá? E agora a gente criou a pessoa. Agora aqui no cliente, a gente vai fazer, vamos ver aqui se é o cliente. É o cliente. A gente vai criar o cliente agora. Olha que barbado. A gente vai vir aqui no cliente e a gente vai dizer assim, ó. Cliente, olha, isso aqui, essa parte desse construtor que a gente criou, esse outro construtor aqui, nós vamos tirar, então, excluir os dois construtores, e todos esses getters e setters aqui embaixo, aqui, ó, a gente vai excluir também. Não queremos esses getters e setters aqui que a gente criou. Olha, bastante código, hein? Vou tirar esses caras aqui. O que a gente vai dizer que o cliente tem? Cara, o cliente, ele vai ter só endereço e CEP. Bom, vamos ver. Então vamos tirar toda essa linha de código aqui e vamos deixar o cliente só com endereço e CEP. E aí, para mim conseguir fazer esse comportamento de o cliente ser uma pessoa, eu venho na classe do cliente e digo assim, cliente, tu extends da classe pessoa. Eu preciso fazer o import dela aqui do lado, ó. O import para a classe pessoa eu preciso fazer aqui. E agora aqui embaixo aqui, vamos ver como é que a gente vai trabalhar agora. Olha só. Como é que a gente vai trabalhar agora? Eu quero poder criar um cliente passando o ID, nome, o sexo, a data de nascimento. Tá? Eu quero poder criar um cliente passando tudo isso aqui. Por que ele me deu errado aqui? Bom, a gente já vai ver. Tá? Eu quero criar um cliente passando o ID, nome. Só que ID, nome, vocês vão ver que a gente não tem aqui. Então eu vou criar um construtor. Eu vou dar aqui, ó, um Alt Insert, gerar construtor. E agora quando eu crio o construtor, o NetBeans é nosso brother, amigo do peito. Ele mostra para nós aqui, ó, selecionar o super construtor. Super quer dizer da super classe, do nosso pai, que é pessoa. E aqui tá os campos, os construtores, os nossos. Então eu quero poder criar um cliente com passando ID, nome. ID, nome. Eu quero também sexo, data de nascimento. Eu quero esse aqui que é bem completo. Eu quero poder criar um cliente assim e também passando o endereço e o CEP. Olha o que o NetBeans já faz para nós, ó. Ele coloca aqui os campos que a gente vai ter que passar para o construtor de cliente e ele já chama o super, o construtor,
do nosso pai, que é pessoa. Passando aqui o que ele precisa, ó, ID, nome, sexo, data de nascimento, telefone, e-mail e RG, que foi aquele construtor que a gente definiu lá na classe pessoa. E aqui embaixo a gente vai fazer os getters e setters. Então eu vou dar aqui um Alt Insert. Vamos criar aqui os getters e setters. E aqui nos getters e setters a gente vai botar só o CEP e o endereço. Quero só o get setter para o CEP, para o endereço e para o CEP. Outra coisa que a gente vai fazer aqui, a gente também vai criar um outro construtor, porque esse construtor aqui ele é muito grande, muito pesado. Eu vou dar um Alt Insert. Eu quero também poder criar um cliente. Vou dar aqui Constructor, passando para ele um ID e um nome, um endereço e um CEP. Vou dar aqui um gerar. Vou dar uma olhada aqui. Eu quero poder criar um cliente com endereço e CEP. Exatamente isso aí. Com endereço, cadê ele aqui? Endereço, CEP, ID e nome. Só vou inverter a ordem aqui, pessoal. Só para ficar mais bonitinho. Vou colocar aqui, vou tirar essa vírgula daqui. Eu vou passar o ID e o nome e o endereço e CEP. Ele vai chamar o construtor da superclasse, passando o ID e o nome que a gente passar aqui por parâmetro. E vai passar para nós os nossos atributos aqui em cima, aqui, ó, o nosso endereço CEP, o que vinha aqui de endereço e CEP. Então tá perfeito. Criamos esse cara aqui, temos os nossos getters e setters aqui do lado. Bom, vamos testar essa classe pessoa, vamos ver se deu boa. Na verdade não vamos testar ela ainda, vamos fazer o seguinte, vamos confiar, confia que dá certo. Vamos vir aqui na classe usuário e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o usuário. Vamos vir aqui em classe usuário e vamos tirar todos esses getters e setters que a gente fez antes aqui, ó. Tirar todos esses caras aqui. E vamos também tirar daqui esses construtores que a gente não precisa mais. E o que o usuário vai ter que ter? Bom, o usuário vai ter que ter a senha e o nível de acesso. Perfeito? Vamos deixar aqui para ele, para esse cara aqui, só a senha e o nível de acesso. Como a gente viu lá, não é mais private, é protected. E aqui embaixo a gente vai gerar um construtor, tá? Só que antes de gerar o construtor a gente vai estender. Vai fazer aquele extends maroto da classe pessoa, igual a gente fez antes. Vamos vir aqui, ó, e vamos fazer o seguinte. Ele está reclamando aqui porque a classe pessoa ela precisa de pelo menos um construtor daqueles que a gente definiu. Então beleza, vamos vir aqui, vamos fazer o seguinte. Alt Insert, gerar um construtor. E vamos gerar um construtor passando um ID, nome e uma senha. Vocês lembram que era aquilo que a gente tinha feito antes? Construtor com ID, nome e senha. E a gente também quer poder criar um construtor. Alt Insert, Constructor, passando o ID bem completo. ID, nome, senha, senha e nível de acesso. Vou gerar ele aqui. E aqui embaixo a gente vai gerar só os getters e setters. Alt Insert. Para as propriedades nível de acesso e senha. Olha como ele ficou bem mais curto do que aquilo que a gente já havia feito, né? Ficou bem mais curto, bem melhor. Vou dar um salvar aqui, Ctrl S. Vou vir lá na minha classe main que agora está com erro, claro, porque agora a gente trocou os construtores, tá? E aqui na hora de criar o cliente, a gente vai fazer um teste. É aqui que a gente separa os adultos das crianças. Agora a gente vai ver, a gente vai ver se deu certo. Vamos lá, bora lá. Então, para criar um novo cliente, a gente precisa aqui de um ID, nome, endereço e CEP. Então, tá, a gente precisa de um ID, nome, endereço e CEP. Então, a gente vai colocar aqui um ID, aqui um nome, aqui um endereço, rua teste, rua teste, e aqui um CEP. Esse aqui tá bom.
Beleza. E aqui para o usuário a gente precisa de um senha, ID e nome. Vamos trocar essa ordem, senha, ID, nome, não tá legal. Vamos vir aqui em usuário, ao invés de ser senha, ID e nome, vamos achar o construtor aqui, ó. Senha, ID e nome, vou fazer o seguinte. Eu quero ID, nome e depois senha. Só para ficar mais bonitinho. Aqui no main, nós vamos passar aqui então um ID, um nome, barbeiro, e uma senha para esse cara aqui, senha. E agora a gente vai ver uma coisa, olha só, pessoal. Aqui no cliente, em nenhum momento, eu defini, olha só, vamos pegar o cliente lá, cadê o cliente? Aqui, ó. Eu defini um nome, né? Eu não defini um nome, não tem nome aqui. E nem tem um get nome, ó, ele só tem get endereço e get CEP. Como é que eu faço agora da minha classe main para exibir o nome desse cliente? Eu faço cliente ponto get e olha lá, pessoal. Dê uma olhada lá, ó. Nome. Olha só. Da onde é que veio esse get nome aqui, se a gente não implementou ele lá na classe cliente? Ele veio herdado de pessoa. Ele já mostra aqui em cima. Ele mostra ali em cima, ali, ó, model pessoa, ó. Ele veio herdado do modelo de pessoa. Então aqui em cliente eu vou ter tudo o que a pessoa tem para mostrar para vocês. Vamos ver se é verdade. Vamos dar uma olhada então. Vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui get nome, eu tenho aqui get e-mail, get RG, get sexo, get telefone. Muita coisa daqui foi definida lá na classe pessoa. E eu ainda tenho acesso ao get endereço, que está específico da classe cliente. E a mesma coisa, eu vou deixar aqui um get nome, ó. E a mesma coisa acontece com o usuário. Olha só, ponto .get. Eu também tenho o nome do usuário, embora eu não defini o usuário. Então agora o nosso código agora tá bonito. Tá? A gente vai dar aqui um salvar. A gente vai vir aqui em main e vai dar um executar. Vamos executar arquivo aqui. Então, perfeito. Ele imprimiu para mim aqui Thiago e imprimiu aqui o nome Barbeiro, tá? Se eu vim aqui inspecionar elemento, eu vou botar um breakpoint aqui. Eu vou vir aqui no main, vou clicar aqui em depurar arquivo. Vocês vão notar que a minha variável aqui cliente, ó, vou clicar aqui cliente, ela tem aqui, ó, olha como ficou curioso, ele tem o endereço e o CEP, que é a rua teste e o CEP aqui embaixo, e ele tem uma parte aqui herdado, ó, e essa parte herdado tá todas as propriedades que ele herdou de pessoa. Então tá perfeito, pessoal, a gente fez uma herança aí no nosso código aí, uma boa prática de programação. Tá? Eu vou parar esse cara aqui e vamos continuar e vamos terminar de fazer nossos modelos agora. Para terminar de fazer nossos modelos, a gente vai fazer a classe agendamento, tá? E nessa classe agendamento, vamos fazer ela lá. A gente vai vir aqui no NetBeans, vamos vir aqui em Model, dar um botão direito novo, nova classe, perfeita. E essa classe vai ser chamada de agendamento. Vamos dar um finalizar aqui nessa classe de agendamento. E nessa minha classe agendamento aqui, bom, pessoal, olha só. Antes de a gente criar a classe agendamento, a gente vai ver uma coisa, olha só. Uma coisa, deixa eu deletar essa classe. Deixa eu deletar essa classe de agendamento. Nós não vamos fazer ela agora. Nós vamos ver uma coisa, olha só. Aqui no meu main, eu consegui criar um cliente. Consegui? Perfeito. Consegui criar um usuário. Beleza. Será que eu consigo criar uma pessoa no meu código? Bom, vamos dar uma olhada. Então eu vou colocar aqui pessoa, uma variável do tipo pessoa. João. Colocar pessoa minúscula. Uma pessoinha. Igual a new pessoa. E essa pessoa que eu vou passar aqui, ó,
um ID e um nome. Vamos ver se eu consigo criar e um nome. Eu vou criar aqui João. Então olha só, pessoal, que o código ele me permite criar uma pessoa. Mas eu posso criar uma pessoa? O cliente passou para nós que ele quer criar uma pessoa? Não. No nosso código, a gente não deveria conseguir instanciar uma pessoa. É um bug do nosso código. Então como é que a gente vai conseguir fazer? Até se a gente passar para outro programador, ele não pode instanciar um objeto da classe pessoa. Como é que a gente vai fazer? Porque o que a gente precisa? A gente precisa que essa pessoa ela só compartilhe os atributos e os métodos dela aqui. A gente não tem que conseguir instanciar a pessoa, vocês me entendem? Eu não posso ter uma pessoa dentro da minha barbearia. Ou eu tenho um cliente ou eu tenho um usuário. Então como é que eu faço para fazer com que essa pessoa aqui ela não possa ser instanciada? Eu venho aqui na classe pessoa e tem uma palavrinha mágica aqui na classe pessoa aqui, ó, que se chama abstract. Então aqui, ao invés de colocar public class pessoa, eu vou colocar aqui, ó, abstract class pessoa. Eu estou dizendo que era uma classe abstrata, essa classe pessoa aqui. Então eu vou clicar em salvar. Agora eu vou vir no meu main. E agora, quando eu tento fazer uma nova pessoa, o meu método main me dá um erro. Beleza? Qual é que é esse erro que ele está me dando? Vamos ver. Ele diz ali, ó, a pessoa é uma classe abstrata e não pode ser instanciada. Perfeito. Então assim a gente evita no nosso código de ter uma pessoa circulando lá no meio, né? Ou algum outro programador errar. Então o nosso código está mais perfeito ainda, tá? Então por fim, a gente vai criar agora a classe agendamento, tá? Na próxima aula aí. E depois que a gente criar a classe agendamento, a gente vai dar uma mexida ali com o tipo date, tá? que a gente vai ver agora ali. A gente deixou o tipo date, mas a gente vai fazer uma pequena alteração nele ali. A gente vai ver como é que trabalha com ele de uma melhor forma, tá? Para nós aí. Então tá, eu espero vocês nas próximas aulas aí. Espero que vocês estejam gostando do curso. Se estiver gostando, já deixa o like aí embaixo aí. E compartilhem o conteúdo, viu, pessoal? O conteúdo que eu faço aí é pra gente compartilhar e realmente aprender uma boa programação na prática aí. Então tá, um abraço a todos. E é isso aí. Tchau, tchau.